E agora nós vamos de alerta, viu? Tem uma campanha aí que é o Calo Zero, que alerta sobre os riscos de amputações em diabéticos. O Zanviana conversou com um especialista e vai falar mais sobre essas complicações. Fique de olho aberto. O curso de capacitação voltado à avaliação do risco de lesões nos pés de pessoas com diabetes é uma parceria da Fundação Municipal de Saúde, a Universidade Estadual do Piauí e o Conselho Regional de Enfermagem. A iniciativa faz parte da campanha Calo Zero, para qualificar profissionais para detectar precocemente sinais de complicações que podem levar à amputação. A campanha Calo Zero visa avaliar os pés das pessoas que têm diabetes para saber se tem calosidade. Se tiver calosidade, esses calos devem ser desbastados e um alerta importante, não pode ser pelo paciente, tem que ser pelo profissional de saúde habilitado, porque se ele for tirar o calo em casa, ele pode machucar a pele e ser uma porta de entrada para amputação. A primeira coisa é o próprio paciente olhar o pé todo dia. Descobriu que tem diabetes, olhar o pé todo dia. Tem pessoas na família com diabetes e fazer o exame, porque o nosso grande problema é a pessoa que não sabe que tem diabetes e já chega com a lesão. Uma vez tendo diabetes, ele vai ser avaliado no posto de saúde, próximo da casa dele, na área distrita da Estratégia de Saúde da Família, para fazer a avaliação dos pés pelo menos uma vez no ano, e aí tem uma classificação de risco. Durante a capacitação, os profissionais aprendem a aplicar um checklist que classifica o risco de lesões, além de realizar avaliação clínica de sensibilidade. A enfermeira doutora faz uma demonstração no pé do seu Max. Ele não tem diabetes, mas quis ser avaliado. A avaliação do pé, você tem que olhar o pé para saber se tem calosidade, se tem deformidades. Onde é que tem calo? No geral, nesse dedão aqui e nessa região são os principais. Às vezes tem na lateral, mas no geral o paciente começa com a calosidade aqui nesse dedo, nessa região aqui que a gente chama de metatarso, ou no calcanhar. Então, esses calos, eles podem ser preditores de ulceração. Por quê? À medida que ele pisa, aquela calosidade, ela vai fazendo microhemorragias, que o paciente não vê, até porque a maioria não sente dor. Então, na avaliação, você vai verificar se tem alteração, se tem deformidade, se os dedos estão normais ou se estão sobrepostos, se nos espaços interdigitais tem alguma umidade, porque às vezes o paciente ele não percebe, mas aqui fica com fungo entre os dedos, então isso aqui também é muito importante que seja verificado. Quando eu faço a inspeção, que eu olho para o pé, eu já vou ver se ele já tem algum ferimento ou não, se ele já tem calosidade ou não, lembrando que o calo zero é preditor, aliás, ter calo é um preditor de ulceração, então a meta é calo zero porque se tiver calo, já vai fazer desbaste. E se tem calo, é porque ele está tendo uma pisada que precisa de ajuste, ou seja, precisa de uma palmilha ou de um sapato adaptado. A capacitação é um passo essencial para ampliar o cuidado e evitar complicações. Caso seja identificado algum tipo de alteração, os pacientes devem ser encaminhados para ambulatórios especializados da Fundação Municipal de Saúde, como o Hospital do Promorá e aqui, no Centro Integrado de Saúde Linneu Araújo. O Piauí é o terceiro estado do Nordeste com maior número de amputações por conta de úlceras em pés de pessoas com diabetes. A capacitação já foi feita em alguns municípios, como Picos, e estão programados outros cursos em municípios como Floriano em 2026. Nós capacitamos Parnaíba, tem uma solicitação para Floriano que está planejada, e aqui em Teresina a gente teve 9 turmas de capacitação numa parceria da Universidade Estadual do Piauí com a Fundação Municipal e com o Conselho de Enfermagem. A importância dessa capacitação é para que na atenção básica seja identificado alterações de pé diabético, para que esses pacientes não cheguem no serviço de média complexidade, que no caso é o hospital, comprometidos, grave, porque esses pacientes diabéticos eles têm uma evolução muito rápida. O processo de cicatrização também comprometido. Então, qualquer alteração, qualquer ferimento que não é identificado de forma precoce, quando ele vai adentrar o serviço hospitalar, ele já vai comprometido e, infelizmente, muitas vezes evolui para uma amputação. O Ministério da Saúde recomenda a realização de avaliações nos pés de pessoas com diabetes ao menos uma vez por ano. A medida vai contribuir para reduzir
o número de amputações decorrentes de lesões não tratadas. A enfermeira alerta que pessoas com diabetes que apresentem calos, úlceras, deformidades ou alterações nos pés, além da perda de sensibilidade, devem procurar imediatamente uma UBS para avaliação, especialmente durante o período de BR-OBRO. Essa pessoa que tem diabetes, ela precisa fazer atividade física, ter um nutricionista para controlar a dieta, porque sozinho a gente não sabe, e olhar o pé todo dia e ficar alerta, porque úlcera no pé em pessoas com diabetes é tempo dependente, não dá para ficar esperando. E aí essa pessoa precisa conhecer os direitos. Além da avaliação profissional, os cuidados diários com os pés são fundamentais para evitar complicações. Especialistas recomendam às pessoas com diabetes inspecionar os pés diariamente em busca de feridas ou alterações, higienizar com água e sabão neutro, secando bem entre os dedos, evitar andar descalço, usar meias sem costura ou com costura invertida, trocando-as diariamente, utilizar calçados confortáveis e do tamanho adequado, hidratar, cortar as unhas em formato anatômico e não usar agentes químicos ou emplastros para remover calos. Uma vez identificada com uma necessidade de alta complexidade, não esperar muito tempo para a gente sair desse ranking de terceiro estado com maior número de amputação, que deixa a gente assim muito sofrido, e a gente quer capacitar todo mundo para que esse paciente tenha direito de ficar andando com as pernas e não ser mais um mutilado. Nossa, com tantas informações maravilhosas, o nosso cinegrafista disse que gostou muito, disse que ela é muito capacitada, muito cheia de muitas informações valiosíssimas. A gente ficou aqui atento a tudo que ela estava falando, a importância até de uma pisada, né? Você vê que muitas vezes você não leva em consideração. Às vezes você tira o sapato, coloca ali, e para quem tem diabetes tem que ter o máximo de cuidado. Todas as informações que ela falou, ela está de parabéns, estão de parabéns, verdade. Gente, falando nisso, eu queria ainda, em cima dessa matéria, chamar a atenção das nossas manicures, pedicures e de você, cliente. Você sabe que as pessoas buscam cobram mais as coisas quando a situação vem, quando os problemas vêm. Nós ainda temos HIV, nós ainda temos problemas sérios dentro do nosso mundo que precisa ser olhado e observado. E muitas vezes hoje, a gente vê muitas vezes em manicures e pedicures, alicates que não estão tão higienizados assim. Então acho interessante chamar a atenção também até da questão dos pés diabéticos, das pessoas que têm diabetes, várias outras situações. Até mesmo se preocupar com o tipo de alicate que você vai usar ali naquele pé. A gente sabe que tem o próprio tétano, às vezes você não leva em consideração, mas não tem problema. Como? As hepatites também. Então, assim, geralmente as pessoas só começam a se preocupar quando tem um caso de alerta no estado ou até mesmo no município. Olha, cuidado com a pandemia, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Antes mesmo, por que não tem a prevenção? Por que não tem os cuidados? Chegou num salão, chegou numa manicure, numa pedicure, pergunte logo, tá higienizado? Estava numa estufa? Sim, eu particularmente gosto de usar o meu, Mas se caso você tiver que ir para um lugar, busque saber se está saindo de uma estufa. Observe, porque às vezes aquele alicate acabou de sair do pé de alguém, só coloca um alquinho ali, gente. É um alerta, não custa nada. Eu acho que a gente tem que ficar mais atento, porque às vezes a gente é meio acomodado. Sabe, quando você não vê os alertas, você se acomoda. Bora não se acomodar. Fique atento, não custa nada.